E se uma câmera comum conseguisse detectar pessoas, veículos que entram e saem dentro de um estacionamento rotativo? Eu estou transformando o meu estacionamento em um estacionamento mais inteligente, utilizando inteligência artificial. E é exatamente isso que a gente vai documentar nesse canal, todas as etapas dessa construção. Meu nome é Moisés, eu tenho um estacionamento rotativo na minha cidade e ao invés de ficar apenas adquirindo licenças, comprando sistemas, equipamentos caros para fazer com que o estacionamento se torne automatizado, né? Eu decidi construir um sistema tanto para estacionamento mesmo, para operar o estacionamento, quanto um sistema de segurança utilizando a inteligência artificial. Eu não sou programador, então eu estou utilizando IAs, né, para me ajudar a codar, construir esse programa do zero. A ideia aqui é criar um estacionamento que seja automatizado, que não dependa de uma pessoa estar no local fisicamente e que também a gente consiga, utilizando equipamentos simples como câmeras convencionais, conseguir detectar veículos, detectar pessoas, fazer a contagem de pessoas, fazer a leitura de placa e também fazer a detecção se uma vaga ela está livre ou se ela está ocupada. Tudo isso usando IA. A gente sabe que hoje a maioria dos estacionamentos rotativos dependem de ter uma pessoa fisicamente no local ou então adquirir sistemas, né, e equipamentos caros para transformar esse estacionamento em um estacionamento automatizado. Por exemplo, uma câmera que faça detecção de placa de veículo hoje, que já possui a tecnologia embarcada, possui, né, a sigla LPR, facilmente a gente acha câmeras acima de R$ 5.000 no mercado. Então, com a visão computacional, com uma IA embarcada dentro de um programa, dentro de uma linha de código, dá para a gente fazer bastante coisa nesse sentido. Transformar uma câmera convencional em uma câmera LPR, numa câmera que faça detecção de pessoas, que faça contagem de quantas pessoas passaram naquele local. E isso, se a gente for analisar, é bem interessante, né? Porque a gente não depende de um investimento tão alto para poder colocar tudo isso operando dentro do estacionamento. E aí, então, eu decidi testar até onde a gente consegue chegar com essa tecnologia. Bom, e aqui a gente já tem uma primeira versão funcionando, né? Onde eu quero mostrar para você. Eu tô aqui com o VS Code aberto agora, e no VS Code a gente criou algumas pastas para fazer a subdivisão dessas funcionalidades. A primeira, vamos pegar aqui a parte onde a gente criou o modo de monitor, onde a gente consegue visualizar as vagas, né, que estão ali disponíveis. Então, vou abrir aqui no meu terminal e vou executar o comando, né, do Python ali para a gente executar o my.py, que é o nosso arquivo principal. Dentro desse arquivo a gente tem algumas categorias, né, para não entrar muito em detalhe técnico, até por conta de não ser programador, mas pelo que a gente criou ali usando a IA, tem a parte de config, que é onde trabalha toda a configuração mesmo do projeto, o my é onde executa todas essas etapas, e o seletor de vagas é um comando que a gente criou para que a gente pudesse selecionar quais vagas estão disponíveis, ou melhor, qual é a vaga aonde está a vaga do carro dentro da câmera. Eu vou abrir aqui o My, e aí isso vai ficar mais fácil para você entender. Dentro aqui do My, ele vai carregar, né, ele vai abrir aqui para gente 2 telas de câmeras, e essas telas mostram ali as vagas, né, que seria a câmera 1 e a câmera 2. Provavelmente a gente vai conseguir carregar só a câmera 2 nesse primeiro momento, mas ele iria carregar as 2 câmeras ali, obviamente, né, conforme foi configurado. Só aguardar aqui enquanto essa câmera abre. Ó, então aqui agora a gente já consegue visualizar, né, a câmera 2 aberta. E aqui, ó, é onde eu comentei, o seletor de vaga é essa parte verde. Então é onde eu abro o seletor de vaga para selecionar qual vaga eu quero que ele execute. Então é exatamente isso. E aqui ele mostra pra gente, né, tá dando um atraso aqui na imagem, mas ele mostra pra gente, depois que a vaga estiver ocupada, ela ficaria em vermelho e lá no terminal, ele mostraria para a gente aqui em log, ó, vamos abrir a câmera 2, ó, ele executou, né, e aí ele está falando ali que a vaga ela está ocupada. Então basicamente esse é o processo, né, que funcionaria ali dentro da etapa de construção de vaga. Vamos abrir aqui o outro que vai ficar mais dinâmico a situação, a visualização. Se a gente abrir o modo de monitor de pessoas, aí já muda a dinâmica, já é para que a gente consiga identificar, a pessoa ali dentro da cena. E a mesma coisa acontece, né, eu vou abrir aqui o terminal, vou executar uma a mesma coisa,
ele vai executar para a gente o comando que está ali dentro e vai abrir a câmera 2. Ó, vou mostrar aqui a câmera 2. Aí a câmera 2 aqui ela está aberta, né, o tempo aqui está correndo certinho. E aqui é o seguinte, a gente não quis colocar nenhuma área para fazer a contagem, mas eu poderia colocar uma linha virtual, quando essa pessoa cruzar a linha em determinado sentido, né, ela faria faria a contagem da pessoa, né. Ou então poderia colocar um quadrado aqui, um retângulo, igual tem lá na marcação da vaga de carro, para quando essa pessoa entrar nessa caixa ali, ele ser identificado, enfim. E aqui ele mostra quantas contagens únicas essa câmera já conseguiu realizar. Vou mostrar aqui a outra também, que seria a LPR, que seria a câmera que faz a detecção de placa de carro. Vamos abrir aqui o terminal, a mesma coisa, vamos executar o mine, e aí ele vai, do mesmo jeito do que a outra, né, ele vai abrir aqui para a gente a câmera, só que agora é uma outra câmera, né, e aqui funciona da seguinte forma, a gente criou uma área que chama ROI Leitura, aonde quando o veículo ele entra nessa área, ele ele aciona, né, tipo, cria ali um comando para que, opa, tem um veículo naquela área. E o ROI de captura é onde basicamente a placa fica ali. Então, é só o ROI de captura que acontece a foto, né. O ROI de leitura serve só para ser um gatilho inicial aqui. E aí, obviamente, precisa de um veículo aqui para que a gente consiga fazer a leitura. Vou mostrar aqui um vídeo que eu gravei. Ó, esse vídeo aqui mostra exatamente na hora que a gente fez a detecção, ó. Então esse vídeo aqui, se eu não me engano, é detecção de pessoa. Então olha bem, a pessoa vindo, né, ó, ele identifica a pessoa ali, e nessa situação aqui ele vai seguindo a pessoa, conforme a pessoa vai andando ele vai seguindo. Mais uma vez, eu poderia simplesmente colocar uma linha, se eu quisesse apenas fazer a contagem, e aí quando essa pessoa cruzasse essa linha em um sentido único, ela faria a contagem ali de quantas pessoas passaram, né. Tem a detecção de carro, ó, essa daqui mostra a detecção de carro, então vai aparecer um carrozinho aqui deixa eu adiantar um pouco, ó, apareceu o carro, esse carro vai parar ali, né, para que a cancela e abre, ó, identificou a placa, ele mostra ali qual foi a placa direitinho, a cancela abriu e o cara saiu. Tem uma outra aqui também que mostra, né, um outro veículo, da mesma forma, o veículo aproximando aqui, já identificou ali, fez a detecção da placa, e aí ele vai sair. Então basicamente esse seria, né, a funcionalidade de detecção de placa LPR, e a outra seria as 2 funcionalidades, que é a leitura de placa e a contagem de pessoas. E tudo isso está sendo construído usando Python, usando inteligência artificial, usando visão computacional, né. Eu não sou programador, então eu estou usando ali uma IA, é uma pessoa leiga no assunto criando um programa, um sistema de segurança aqui do zero, usando suporte de IA. Eu estou usando aqui o VS Code, que é a ferramenta que a gente coloca o código, né, faz a operação rodar, igual eu mostrei aqui agora há pouco. Porém, para escrever esses códigos, a gente está usando o Codex, que é uma ferramenta da OpenAI, né, ao invés de usar simplesmente o ChatGPT ou Gemini ou qualquer outro IA de texto, de chat, onde a gente precisaria mandar o prompt, copiar a resposta, vir no VS Code, abrir uma pasta, enfim, ficaria muito mais complexo. E aí, para evitar essas falhas, o Codex ele já coloca esse código direto dentro do VS Code. Isso para mim foi uma maravilha, né? E nos próximos episódios a gente vai mostrar um pouquinho sobre a parte de detecção de placa, então vamos abrir o código, vamos trabalhar nesse código, otimizar e melhorar esse código. Depois, detecção de pessoas, então vamos ajustar aquela questão de detecção para evitar contagens duplicadas, né? Detecção de vagas também, posicionar melhor as câmeras para que a gente consiga ter um enquadramento melhor das vagas dos veículos, também analisar e focar para que a gente evite essa parte de duplicidade de placas, e por fim criar um dashboard onde a gente vai integrar tudo isso em uma única tela web para que a gente possa poder acessar aquela tela e conseguir visualizar tudo mesmo, né. Enfim, essa seria a nossa jornada aqui, o nosso roadmap, né, do nosso projeto dessa minissérie. E aí galera, nem tudo é flores, né, se a gente for analisar aqui o que aconteceu recentemente, eu tô com um log aberto aqui, que foi o log de detecção de LPR. Então se você for visualizar, é muita informação que foi enviada. Só a base de
curiosidade, né, ó, nesse dia aqui que a gente fez esse teste, no dia 10, foi coisas de minutos. Eu estourei os meus créditos que eu tinha colocado lá na IA. A sorte que eu tinha pego, né, créditos gratuitos, mas se fosse converter esse crédito em valores ali pra gente comprar esses créditos, era mais de R$ 300 que a gente perdeu. Então, ó, se a gente visualizar, ó, foi muito token enviado no dia 10, coisa de uns segundos. Então, ó, bem, ó, 40, 41, 42, 53, 54. Então, ou seja, ele enviou imagens da câmera loucamente, né? Então, ou seja, erros de código aqui, talvez erro de prompt, não sei. Mas a gente já conseguiu ajustar isso daqui, obviamente, para evitar esse tipo de situação. Mas nem tudo, né, trabalha e funciona da forma como a gente gostaria. A parte de detecção também de pessoas, ó, houve problema. Se a gente for visualizar aqui, ó, ele começou visualizando, ó, pegando a pessoa, né, a contabilização legal ali da pessoa, legal, o screenshot dela, tudo certinho. Mas também no início, vamos ver se a gente pega aqui, eh, ele começou a detectar moto, uma luz que piscava, então, ou seja, também da mesma forma, a gente começou a gastar bastante aqui de forma desnecessária, né. Então, vamos ver que se nesses logs de evento de vídeo a gente consegue visualizar. Seria chega, pessoas, log, vídeo evento. Vamos ver se esses vídeos eventos aqui, às vezes a gente consegue ver, ó, detecção da pessoa, a outra pessoa, né, até aqui beleza, ó, mostra a detecção funcionando da forma correta, né. Só que antes disso aqui acontecer, a gente teve bastante, detecção errada, como eu mencionei para vocês. Eu não sei se a gente vai ter, vez aqui no backup, ó, no backup a gente consegue ver, vou até abrir aqui que fica melhor. Então, se a gente abrir o backup, que foi a primeira versão que a gente subiu, olha bem, olha as imagens que ele pegou, foto, moto, capacete, enfim, pegou pessoas também, mas numa nitidez muito ruim, muito distante, né. A outra versão veio muito melhor, muito otimizada. Então, ou seja, podemos dizer, assim, que houve uma melhoria bem significativa mesmo, né, nessa mudança dessas versões de código, mas temos muitos desafios aqui para compartilhar, para ajustar com vocês. Eu não sou programador profissional, né, sou apenas um curioso ali de ferramentas, mas eu estou tentando construir um sistema de segurança e um sistema para o meu estacionamento rotativo do zero. Se você gosta aí de tecnologia, de IA, se você tem um estacionamento rotativo também, se inscreva aqui nesse canal, deixe no comentário aí qual assunto você achou mais interessante, você veio aqui e tem interesse em saber mais sobre o que, né? É muito importante para a gente. E a gente vai documentar toda essa jornada de construção do zero, eu sem ser um programador, utilizando a IA na construção, então, desse sistema do zero para o meu estacionamento rotativo.